Em um mundo obcecado por heróis de ficção, daqueles que voam, quebram montanhas e salvam o planeta, nós nos esquecemos de procurar os heróis que caminham entre nós. Eles não usam capas. Não fazem discursos grandiosos. Sua força não está em seus poderes, mas em sua humanidade. Hoje, contamos a história de um homem que o mundo conhece como um astro, mas cuja verdadeira grandeza se revela quando as câmeras desligam, Keanu Reeves. Nós o vimos como Neo, o escolhido que desafiou a realidade. O vimos como John Wick, o assassino implacável movido por uma perda. Ele se tornou um ícone da cultura pop, um mestre da ação. Mas o verdadeiro heroísmo de Keanu Reeves não acontece em cenários de computação gráfica. Acontece no silêncio de suas escolhas, forjadas em uma vida marcada por uma dor que poucos de nós conseguiríamos suportar. Seu nome havaiano, Keanu, significa a brisa fresca sobre as montanhas. Uma ironia poética para uma vida que começou com uma tempestade. Nascido no Líbano, filho de pais que se separaram quando ele tinha apenas 3 anos, sua infância foi uma sucessão de despedidas. Cidades diferentes, padrastos diferentes, escolas diferentes. Ele lutou contra a dislexia, o que tornava os estudos um desafio constante, e a sensação de não pertencer a lugar algum. Mas foi nesse caos que ele encontrou seus primeiros refúgios. O primeiro foi no gelo. Keanu era um goleiro de hóquei tão promissor que ganhou o apelido de A Muralha. O esporte lhe deu disciplina, resiliência e a noção de equipe. A ideia de que você protege o seu time a qualquer custo. O segundo refúgio foi o teatro. Atuar se tornou a forma de dar voz às emoções que um garoto nômade tímido não conseguia expressar. Essas duas paixões, a muralha protetora e o artista sensível, moldariam o homem que ele se tornaria. Seu talento o levou a Hollywood. Depois de papéis menores, o mundo conheceu em Velocidade Máxima, que o transformou num astro global da noite para o dia. A indústria estava a seus pés. O próximo passo óbvio seria a sequência, Velocidade Máxima 2, com um cheque garantido de $12 milhões. Mas Keanu fez o impensável. Ele recusou. Por quê? Porque ele havia prometido a um pequeno teatro no Canadá que interpretaria Hamlet, de Shakespeare. Ele trocou o maior salário de sua carreira por um palco modesto e um salário mínimo. A mensagem era clara, mesmo antes de se tornar um ícone. Para Keanu Reeves, a integridade valia mais do que o dinheiro. E quando ele finalmente encontrou o auge do sucesso, a vida o testou da forma mais cruel. Primeiro, com a perda de seu melhor amigo, River Phoenix. Depois, a tragédia que o marcaria para sempre. A perda de sua filha, Ava, que nasceu morta, seguida pela morte de sua companheira, Jennifer Simi. E em meio a tudo isso, uma batalha silenciosa acontecia longe dos olhos do público. Sua amada irmã, Kim, enfrentava uma luta de uma década contra a leucemia. Keanu se tornou seu principal cuidador, colocando sua carreira em segundo plano para estar ao lado dela. A dor era visível. Em 2010, uma foto sua, sentado sozinho em um banco de praça, comendo um sanduíche, viralizou. O mundo transformou no meme Sad Keanu. Keanu triste. Milhares de piadas foram feitas sobre sua solidão, transformando sua dor privada em entretenimento público. Qualquer outra estrela teria se irritado, processado ou se escondido. A resposta de Keanu? Quando perguntado sobre o meme, ele sorriu e disse: "É engraçado. Se eu tiver que fazer parte disso, que seja com algo que inspira criatividade e bom humor." Ele absorveu o golpe com uma graça que o mundo não merecia. O mundo tinha lhe dado todos os motivos para se tornar um homem amargo, recluso, quebrado. Mas foi aqui, no epicentro da dor, que o herói nasceu. Keanu transformou suas cicatrizes não apenas em empatia, mas em ação. Movido pela batalha de sua irmã, ele criou uma fundação privada. Mas você não vai encontrá-la com o nome Fundação Reeves. Ele a mantém anônima. Em uma rara ocasião em que falou sobre isso, ele explicou: "Tem uma fundação privada que já funciona há anos e ajuda a financiar alguns hospitais infantis e pesquisas sobre o câncer. Não gosto de ligar meu nome a ela, apenas deixo a fundação fazer o que faz." O objetivo nunca foi o aplauso, mas o resultado. Sua generosidade transbordou para seu trabalho. Em Matrix, ele abriu mão de dezenas de milhões de dólares de seus próprios lucros para dar à equipe de efeitos especiais e figurinos, os verdadeiros heróis, como ele o chamou. Ele também apoia publicamente instituições como a SCORE, que ajuda na reabilitação de pessoas com lesões na medula espinhal,
e leiloou um encontro virtual com ele mesmo para arrecadar fundos para o Camp Rainbow Gold, um acampamento para crianças com câncer. Mas sua filantropia vai além de grandes cheques e fundações. Ela vive nos detalhes. Como na história, contada por um colega de trabalho, de um construtor de cenários que passava por dificuldades financeiras. Ao saber disso, Keanu, discretamente, lhe deu um bônus de Natal de $20 mil. Ou na vez em que seu voo foi cancelado e, em vez de pegar um carro de luxo, ele organizou e pagou por uma van para levar todos os outros passageiros ao destino. As histórias são infinitas. Equipes de filmagem relatam que ele é o primeiro a chegar, o último a sair, e que faz questão de aprender o nome de cada pessoa no set, da equipe de limpeza aos eletricistas. Ele já foi visto comprando um sorvete que ele nem queria, só para poder dar o autógrafo no recibo a um jovem fã que o abordou. Ele trata todos com o mesmo nível de respeito, do diretor do estúdio ao assistente que lhe serve café. Para ele, não existe hierarquia na gentileza. Essa é a filosofia que o guia. Uma sabedoria que vem não dos livros, mas da perda. Quando lhe perguntam por que ele faz tudo isso, a resposta é simples e profunda. O dinheiro é a última coisa em que penso. Eu poderia viver do que já ganhei pelos próximos séculos. Keanu é, de fato, a brisa fresca sobre as montanhas, não porque sua vida foi leve, mas porque, mesmo depois da tempestade, ele escolheu soprar esperança por onde passa. Keanu Reeves nos ensina que gentileza não é fraqueza, que é possível enfrentar o abismo e sair dele com o coração aberto. Ele nos lembra que um herói não é medido pela força com que bate, mas pela suavidade com que ajuda alguém a se levantar. Ele não é um herói esquecido porque o mundo não sabe seu nome. Ele é um herói esquecido porque, em nossa busca por espetáculo, muitas vezes não damos valor ao poder silencioso da bondade. Keanu Reeves é a brisa fresca que seu nome promete. Um homem que nos mostra, todos os dias, que o maior superpoder que um ser humano pode ter é a capacidade de ser bom, mesmo quando a vida lhe deu todos os motivos para não ser. Se essa história te tocou, não fique em silêncio. Comente aqui embaixo, ainda existem heróis. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ser bom ainda vale a pena. E inscreva-se no canal Heróis Esquecidos. Porque aqui, nós contamos histórias que o mundo insiste em ignorar.